Oi, hoje eu vou contar uma história que a minha avó contava. A minha avó disse que aconteceu no estado de Alagoas. A minha avó nasceu no ano de 1902. Então faz muito tempo que isso aconteceu, porque ela era jovenzinha. Mas isso não é uma história, na verdade, foi um fato. Ela morava no sítio e ela conta que em uma fazenda morava uma moça com a família dela. Ela começou a namorar essa jovem e se casou. Quando ela se casou, ela se mudou para outra fazenda. E lá ela ficou morando recém-casada. Demorou um tempo, ela engravidou. Desde que ela casou com o marido dela, às vezes durante a noite, ele falava que ia no banheiro este que era uma latrina lá no fundo do quintal. E ia no banheiro e ela ficava ali dormindo e ela achava que ele estava no banheiro e ele sumia, às vezes ficava metade da noite para fora. E aí ela perguntava para ele por que ele tinha demorado, para onde que ele tinha ido. E ele dizia para ela que ele tinha perdido o sono e aí ele tinha ido dar uma caminhada, uma andada, ver os animais e tomar um pouco de ar fresco da noite e depois tinha voltado. Isso sempre acontecia. E ela ficou em avançado estado já de gravidez, de gestação, e sempre isso acontecendo. Quando foi para ela ter o bebê, ela teve o bebê. E ela teve o bebê bem na quaresma. E o povo antigamente tinha muito medo de lobisomem. E ela morando ali no sítio, que ela morava com o marido, com a filhinha recém-nascida, bem novinha mesmo, com menos de mês de idade, toda embrulhadinha nos panos ainda, ela falou para ele: vamos na casa da minha mãe, porque durante a gravidez toda, desde que ela casou, sempre no fim de semana, ela ia com ele na casa da mãe dela. Como naquela época não tinha carro nem nada, eles iam a pé. E durante a gravidez também ela não podia andar nem a cavalo, como diz. Então eles iam a pé, já era costume, era longe, mas o povo de antigamente não achava nada longe. Eles andavam 3, 4, 5 quilômetros, assim, não achava longe. Inclusive eu que tenho 61 anos, eu andava 10 quilômetros e não achava que era um exagero. Quando eu era menina, porque também eu morava em sítio muito longe de cidade. Aí ele falou para ela, falou: não vamos agora não, é quaresma, é de noite. Ela falou: não, eu tô com saudade da minha mãe e eu quero ir lá na casa dela. A gente vai à noitinha, umas 5h30, 6 horas, a gente sai daqui e lá pelas 9 horas a gente já chegou lá. A gente vai devagarinho, porque eu ainda tô de dieta, mas ela havia tido parto normal em casa. Ele falou: não vamos não, é perigoso. Ela falou: não, que perigoso, a gente vai todo fim de semana e nunca aconteceu nada. Ele falou: então já que não tem jeito, vamos. Aí ela se preparou, ele também se preparou, colocou uma roupa, tomou um banho. E aí ela pegou o bebê dela, deu banho, amamentou e pegou uma sacolinha de roupa, colocou pendurada no ombro, pegou o bebê dela, embrulhou em uma mantinha de lã que ela mesma havia tricotado, uma mantinha vermelha.
e começou, tinha franjas assim na mantinha, em volta da mantinha do bebê. Enrolou o bebezinho bem enroladinho, porque era noite, o bebê só tinha 1 mês, e levou e foi com ele. Quando chegou bem longe já da casa dela, faltando assim uns 200 metros para entrar na fazenda que a mãe dela morava, mas a fazenda que a mãe dela morava era grande, então a casa era lá para dentro, tinha que andar mais vários quilômetros para chegar na casa. Mas na divisa da fazenda tinha uma porteira, porque tinha gado, então tinha uma porteira de madeira bem alta, assim, com quase 3 metros, e ali era para passar o gado quando precisava, boiada, que precisasse passar por ali. E aquela porteira geralmente ficava com cadeado, para que ninguém abrisse a porteira à noite e o gado fugisse. Aí ela, já perto daquela porteira, ele falou para ela que ele precisava ir no mato, né, fazer as necessidades dele. Ela falou, mas faz aqui mesmo, só tá eu e você. Ele falou, não, vai que passa alguém e veja. Porque ele, na verdade, ele não queria só urinar, ele disse pra ela. Ela falou, tá bom. Ele falou, me espere aqui. Aí ela ficou esperando e ele foi, entrou no mato. E ela ali naquela estradinha, era noite de lua clara. E ela ficou ali com o bebê no colo. E ele entrou no mato. E demorou. E ele não vinha. Ela falou, meu Deus, será que ele tá passando mal? Tá com alguma dor? Porque tá demorando tanto? Diz que tinha passado mais de meia hora. E ele lá dentro daquele mato. Ela chamou ele, ela gritou ele. E nada. Não apareceu nada. Ela pegou e falou, ai meu Deus, eu tô com medo de ficar aqui, nessa estrada sozinha. Vai se saber o que aconteceu com ele. Eu vou andando e quando ele sair e ele não me vê aqui, ele vai andando atrás de mim, ele é homem, eu tô com o bebê, ando devagar. E eu vou mais para perto da porteira, porque daí eu já fico esperando ele lá, vou me sentir mais segura. Aí ela foi. Ela sabia que a porteira tinha cadeado, não abria. Aí ela foi e ficou lá, na porteira, esperando ele. Ela ficou esperando, esperou mais um tempão e ele não apareceu. Aí ela olhou, como era noite clara, ela olhou naquela estradinha e a uns 100 metros, assim, ela viu algo na estrada. Ela viu como se fosse um bicho. Um bicho vinha vindo no sentido para onde ela estava. Quando ela viu aquilo, ela começou a gritar, o marido dela. Começou a gritar o marido dela. Aí ela pegou e falou, e agora o que eu vou fazer? Aí ela, com o bebê nos braços, ela começou a subir na porteira. E ela subiu na porteira o máximo, na última tábua da porteira. A porteira era alta, mas não era tão alta assim que pudesse ela ficar totalmente livre de ser tocada. Aí aquele bicho veio. Cada vez que aquele bicho chegava, ela ia reconhecendo que não era nenhum bicho que ela conhecia. Eu não sei os tipos de bicho que tem no Nordeste, mas não deve ter muito, né? Em onça pintada tem lá. E aí ela viu aquele bicho chegando e ela viu que aquele bicho ali não era um bicho convencional, um bicho natural da natureza. Era um tipo de um monstro, ele estava de 4 pés, mas o traseiro dele era bem mais alto do que a cabeça dele, ficava mais para baixo. Como fosse um homem andando de 4
patas no chão. Aí ela pegou e subiu na porteira e começou a gritar o marido dela. E nada, e nada, e nada. E aquele bicho chegou embaixo da porteira. Aquele bicho não sabia subir a porteira, porque era como se fosse um cachorro. Mas ele também, igual um cachorro, ele não sabia escalar. E ele ficou meio de pé e começou a puxar e tentava pegar as pernas dela. E ela gritando, e ela gritando. E aí a mantinha da neném dela foi desenrolando. E ele começou a puxar a mantinha do neném dela. Rasgou toda a mantinha do neném dela. E aí quando ele viu que ele não conseguia mesmo fazer nada, acho que ele também deve ter ficado com medo de aparecer alguém por causa da gritaria dela. O bebê começou a chorar.